Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui ao lado da equipe do Bike é Legal completa. Murilo Azevedo e Thiago Maihara. E a gente veio aqui para contar para vocês uma decisão coletiva que nós tomamos aqui. Agora nós vamos trabalhar remotamente em casa, todo mundo em quarentena voluntária em casa. Mas por que isso? Ora, nós sabemos que a escalada do coronavírus vem chegando. E vem chegando legal. Tem gente que acha que isso é histeria, tem gente que acha que isso é alarmismo. Não é. Veja só o que está acontecendo na Itália. Eu mesma tenho amigos e familiares lá pela Europa. A coisa está séria. O Brasil tem uma pequena vantagem aí. Nós estamos vendo o pessoal de lá e nós podemos, nesse momento, de forma coletiva, dar uma segurada nessa onda. Portanto, eu de empresária falo para você, empresário, entenda isso e faça o máximo possível para que você coloque os seus funcionários, os seus colaboradores, trabalhando de forma remota em casa, como nós aqui do Bike é Legal decidimos fazer. Isso é uma responsabilidade que logo a mais na frente nós vamos entender que solidariedade vai fazer a gente aqui do Brasil vencer essa crise que, eu repito, vem forte. Bom, antes de você se desesperar, e aí, não vou ter meus vídeos para ver em casa quando eu estiver confinado no meu lar? Calma, muita calma nessa hora. Nós já planejamos isso sim. E isso é com Maihara. A gente não vai deixar de produzir os nossos conteúdos aqui, vamos produzir de uma maneira um pouco diferente. A gente vai relembrar alguns outros vídeos que a gente já fez, que a gente acha interessante passar para vocês nesse momento. E o nosso conteúdo vai continuar um pouco diferente também, cada um na sua casa vai produzir alguma coisinha. Fica ligado aí que vem coisa interessante. O coronavírus está afetando geral, inclusive o esporte ciclismo de alto rendimento. Esse é um dos papos menos importantes dessa crise toda aí, mas a gente sabe que todo mundo também quer saber o que está acontecendo no mundo do esporte, do ciclismo, que é a nossa preferência aqui. Bom, o que temos até agora? Na última segunda-feira, a UCI divulgou medidas que eles mesmos chamaram de drásticas para lidar com a crise dessa pandemia toda. Como lá na Europa a coisa já está mais feia há mais tempo, a decisão foi que todas as competições de ciclismo estão canceladas. BMX, mountain bike, tudo que tem a ver com a UCI está cancelado. O ranking, todos os rankings do UCI ficam congelados por pelo menos um mês. Mas é bem possível que isso seja estendido por mais tempo. Isso afeta os brasileiros, Murilo? Isso afeta muitos brasileiros. A gente tem aí poucos meses, em teoria, para os Jogos Olímpicos e a gente estava na porta de algumas decisões muito importantes para o ranking olímpico e para a decisão das vagas brasileiras para o ranking olímpico. Para falar delas em específico, estrada e pista já estavam definidas desde o ano passado, o Brasil não tem vagas para elas, então não muda nada. Agora, para BMX e para mountain bike, essas disputas pelas vagas ainda iam até maio ou até abril. O que a UCI decidiu? Apesar do COI ter dado a chance das federações de cada esporte definirem a forma que vão resolver esse problema aí e deixar até junho, esticar esse tempo até junho, a UCI decidiu diferente, decidiu retroagir o ranking e, portanto, essa disputa não vai mais até maio, ela fica até 3 de março passado. Isso é injusto, não? Porque tem muita... É o certo, mas é injusto. Porque muito atleta estava dando... muitas vezes não era estratégia do atleta chegar com tudo em março. Coisas da vida. Deixou para o final, talvez, fazer pontos importantes. É o caso no mountain bike, por exemplo, a gente tem... No masculino, o Brasil teria direito a 2 vagas. Uma delas você já sabe para quem é, a Avancini, disparadamente. E a outra está em disputa muito forte com o Guilherme Miller e o Luiz Henrique Cocuzzi. Os dois estão bem próximos no ranking. É o mesmo exemplo do feminino, que é uma vaga só para o Brasil e estaria entre a Jaque Mourão e a Raíza Golão. Sempre lembrando que a Jaque, ela foi a estrela brasileira em 2004 em Atenas e depois de um tempo parada ela volta para o ciclismo de alto rendimento para disputar tanto as Olimpíadas de inverno quanto as do verão. Inverno no esqui de travessia e verão no mountain bike. Incrível. E volta com capacidade para chegar lá. Pois é. Mas a Raíza e a Jaque estão próximas? Como é que está essa disputa? Tanto Jaque e Raíza quanto Guilherme e Cocuzzi estão bem próximos. Quem está na frente é, no feminino, a Jaque Mourão e no masculino, o Guilherme Miller. A diferença é bem parecida entre eles e os segundos colocados vinham tirando um pouquinho
de espaço nessa briga. E é uma diferença de cerca de 100 pontos, um pouquinho menos, um pouquinho mais. A gente teve nos últimos finais de semana aqui no Brasil a Copa Internacional de Mountain Bike, lá em Araxá, e também a Taça Brasil, que é do Brasil Ride, que foi em Amparo. Nessas duas competições, contavam pontos muito importantes para essa disputa. A Raíza, inclusive, conseguiu ficar em segundo entre as brasileiras na disputa da Copa Internacional de Mountain Bike. Mas, para a infelicidade deles, nem essas competições vão contar, porque, segundo a determinação da UCI, eles levaram em conta o ranking anterior a essas duas provas, porque a essa altura já tinham provas na Europa e em outros lugares do mundo sendo canceladas. Então, a teoria é de que, para ser justo para todo mundo, porque o ranking também conta vagas por países, cada país pode ganhar ou perder vaga dependendo das competições, então não vale enquanto alguém estava cancelando prova em algum lugar, seria injusto para esses lugares e para esses países. E aí quem manda é o calendário europeu, que está no epicentro do coronavírus. Lembrando que nada disso ainda é oficializado pelo COI ou pelo COB aqui, por exemplo, essa questão das vagas. Tudo leva a gente a crer que essas duas vagas do mountain bike, por exemplo, serão da Jaque Mourão e do Guilherme Miller com essa decisão. Mas, apesar dessa determinação da UCI, o COI ainda tem que referendar tudo isso que foi decidido. E essa decisão deve estar sendo tomada agora, quando vocês estão vendo esse vídeo, nessa quarta-feira, uma reunião do COI com todas as federações internacionais para decidir como que ficam as vagas das Olimpíadas, que tem cerca de 46, 47% das vagas de toda a Olimpíada, todos os esportes ainda estão a ser definidas. Hoje que a gente está gravando esse vídeo, terça-feira, o COI emitiu nota para dizer que sim, os Jogos Olímpicos vão rolar na data que está prevista. Mas, sinceramente, eu acho que a gente não pode contar com isso. Até porque a pandemia está vindo assim, né? Do Oriente para o Ocidente. Então, quando chegar aqui, está acontecendo o que pode acontecer no Japão, mas não sinceramente esses atletas aqui do nosso lado, do lado americano, brasileiro, vão estar ok para estar viajando. Bom. Acho legal a gente falar também, e agora? O que fazer nesse momento? A gente pode sair pedalando? Várias pessoas nos mandam um e-mail em relação a se tudo bem estarmos pedalando no ar aberto. A gente sabe que na Itália nem isso está sendo permitido, as pessoas pedalarem no espaço aberto. Mas a gente entende, até conversando com médicos, que se você estiver numa atividade física longe das outras pessoas, sem contato mesmo, ao ar livre, sem estar trocando as possibilidades de você um cuspir no outro, falando bom português, sim, tudo bem a gente pedalar sozinho, cada um no seu canto, em áreas abertas, sem contato, sem proximidade física de outras pessoas. E sempre lembrando que no pelotão não é separado. No pelotão, sim, existe possibilidades da gente estar um respingando saliva e suor no outro, o que não é bom. Vamos relembrar que nesse momento o mais importante é a gente evitar que a doença se espalhe. Se você não tem mesmo a necessidade de sair da sua casa, fique lá. Essa é a melhor recomendação para o momento. E já que vai ficar em casa, né? Por que não assistir uns videozinhos do bike é legal, né? É isso daí. Então, nesses tempos que nós vamos ficar em casa, de forma voluntária, a nossa dica é: assista o canal Bike é Legal no YouTube. Se inscreva, siga-nos lá no Instagram. E veja que nós temos muitas dicas para iniciantes, dicas até mais avançadas. A gente fala de mecânica, a gente fala dos eventos. Nós somos, na verdade, grandes aficionados pelo ciclismo em todas as suas vertentes. É isso aí, hora de maratonar. Maratona Bike é Legal. E também não se espante se os assuntos forem ser um pouco diferentes, gravados nas nossas próprias casas. Mas eu garanto que eles serão bastante pertinentes para quem ama atividade física como o ciclismo. Eu mesmo já estou esperando as novas receitas da vovó Falzoni para a gente levar de lanchinho para o pedal. A próxima vai ser o que fazer com o umbigo da banana. Umbigo? Umbigo da banana. É aquele chumasquinho que fica embaixo. Não. Não conta não. O que é o umbigo da banana? Nem conta agora. Fique por aí. Vambora? Ficar em casa. E assistir o Bike é Legal. Eu vou sentir falta de um rolo. Eu vou fazer todos os trabalhos domésticos que podem acontecer. Eu vou arrumar tudo que tem que arrumar nessa casa.
Tudo, tudo. E vou dar nome para cada uma dessas aranhas aqui.